Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês. E o tema dessa semana é uma mulher equilibrada. Não tem como a gente pensar em uma mulher equilibrada que não se move pelo Espírito Santo. Uma mulher equilibrada, ela, ainda que tenha o seu temperamento, ainda que ela tenha as suas emoções, ainda que ela tenha as suas reações, ela não usa disso como uma desculpa para não se mover pelo Espírito, para não ser conduzida pelo Espírito, para não exercer o domínio próprio. Lá em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. E ele começa falando sobre o amor e ele termina falando sobre o autocontrole, sobre o domínio próprio. Porque tudo começa a partir do amor e tudo continua a partir do amor. Mas se não tiver o autocontrole sustentando tudo isso, não tem como funcionar. Não tem como eu ter paz se eu não tiver o domínio próprio. Não tem como eu ter paciência se eu não tiver o domínio próprio. Não tem como eu ser fiel se eu não tiver o domínio próprio. O domínio próprio, ele é a base de todas as coisas. Porque quando eu não me permito ser conduzida pelas minhas reações, pelas minhas emoções, eu consigo viver aquilo que os céus desejam que eu viva. Deus, ele nunca vai nos chamar para algo que não seríamos capazes de viver. Mas a gente precisa entender que só é possível exercermos o domínio próprio, só é possível termos uma vida equilibrada por meio dele. Porque ao mesmo tempo que Deus nos chama para algo que nós precisamos nos posicionar, sempre vai estar atrelado a uma dependência a ele. Nunca a algo que eu consigo sozinha. Então eu vejo muitas mulheres se cansando porque estão querendo ter equilíbrio sem depender do Espírito Santo. O equilíbrio, o domínio próprio é um fruto do Senhor e a gente precisa encontrar isso no Senhor. Não tem como eu fazer meditação, eu fazer yoga, isso não vai me trazer o equilíbrio que o Espírito precisa. O que me traz o equilíbrio do Espírito é me alimentar da palavra de Deus, me relacionar com o Senhor. As emoções, meninas, elas vão chegar sobre nós e a gente precisa saber lidar com elas. Senão a gente vai viver uma vida de erro em erro. E não tem como você tomar decisões erradas e esperar que o resultado seja certo. Não tem como você tomar decisões baseadas naquilo que você está sentindo, nas suas emoções, e depois esperar que o resultado seja certo. Nunca vai ser, e a gente vai viver frustrada. E a gente vai viver se achando inabilitada. Mas, de fato, nós nunca seremos habilitadas se não tiver uma dependência do Espírito. E isso acontece através do alimento ao Espírito. Eu vejo muitas mulheres alimentando mais aquilo que sentem, porque justificam suas reações àquilo que elas foram criadas para ser. Aquilo que elas nasceram com. Eu nasci, esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade. Eu sempre fui assim. E aí não se tratam no Senhor. Não, eu quero te dizer, não é porque você sempre foi assim que você tem que continuar sendo assim. Não é porque você sempre reagiu dessa forma que você tem que continuar reagindo. Porque o Espírito Santo nos leva a um avanço nele. A caminhada com o Senhor precisa amadurecer, inclusive as nossas emoções, inclusive as nossas reações. Se a gente não tem sido transformada pelo poder da palavra, a gente tem sido levada a ser conduzida pelo nosso coração, que é enganoso. E pode até a gente pensar que a gente está avançando no Senhor, mas se as nossas atitudes não estão sendo controladas pelo Espírito, nós não estamos avançando nele. Não importa o quanto você fale em línguas, não importa o quanto você tenha o dom de profecias, não importa. Se você não exerce o autocontrole para viver tudo aquilo que Deus tem para você, você nunca vai viver uma vida equilibrada. E você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Porque a plenitude do Senhor vem a partir do equilíbrio. Deus não é um Deus de exageros, Deus é um Deus de abundância. Então a gente precisa aprender a viver a abundância que está na palavra do Senhor e não nos exageros da nossa emoção. E aí a gente precisa entender que essas emoções ruins, esses momentos difíceis vão chegar sobre nós. E a gente tem que aprender a lidar com o diabo, com essas situações que o Senhor vai permitir que Satanás coloque na nossa vida. E a gente só vence o mal com o bem. A gente não responde a Satanás com a maldade de Satanás. A gente responde com a bondade do Espírito Santo. Você precisa disciplinar os seus sentimentos. E isso acontece por meio de uma prática. Nós precisamos
praticar. Não importa se você tem vontade de responder de forma arrogante, não importa se você tem vontade de gritar, você precisa aprender que a gente não faz o que tem vontade, a gente faz o que precisa ser feito. E a gente não responde com a nossa natureza terrena, mas com a natureza do céu, que Cristo colocou em nós. Nós precisamos entender que já não somos mais que nós que vivemos, mas Cristo que vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, eu não respondo a partir da minha perspectiva, eu respondo a partir da perspectiva de Cristo. E como que eu vou saber como Cristo responderia? A partir do momento que eu me relaciono com Ele, que eu me alimento dEle, que eu caminho com Ele. Porque quando a gente vai caminhando com aquela pessoa, a gente acaba pegando o jeito daquela pessoa. A gente precisa caminhar com o Senhor, pra gente ir demonstrando a personalidade de Jesus a partir de nós. Quando a gente tem que lembrar, né, que Satanás vai colocar pessoas para ferir a gente. Porque uma pessoa ferida, uma pessoa ofendida, ela se move por meio das emoções. Ela não pensa para agir, ela reage. E quando a gente está ferido, a gente reage com ofensa. A gente reage ferindo mais. Sendo que a gente precisa lembrar que se a gente não souber o que a gente vai fazer com a ferida, se a gente não souber o que a gente vai fazer com a ofensa, nada vai acontecer na nossa vida. A nossa vida vai estar fadada ao fracasso. A raiva, ela pode e deve ser controlada. E como que a gente faz isso? Orando, entregando ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso advogado, entendendo que Ele é o nosso justo juiz, entendendo que Ele intercede por nós, que Ele nos conhece, mais que isso, Ele nos ama e como um bom pai, Ele cuida de nós. Gente, a gente precisa entender que as pessoas, elas estão deixando de ser conduzidas por sentimentos ao invés de ser conduzidas por aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não posso deixar de sentir isso. Mas eu posso deixar de ser movida por isso. Se você tá aí falando pra mim, Larissa, mas eu não sei, eu não consigo, é mais forte que eu já sinto. É natural sentir, você é ser humano. Mas você não precisa ser movida por aquilo que você sente. Você não precisa permitir que os seus sentimentos determinem como você vai agir, como você vai reagir e como você vai se alimentar. Porque a gente às vezes tem se alimentado dos nossos sentimentos e vivido uma vida desequilibrada porque os nossos sentimentos são desequilibrados. Os nossos sentimentos, eles se movem de acordo com circunstâncias, de acordo com aquilo que chega até nós. Mas o chamado do cristão é para viver uma vida equilibrada, fundamentada na palavra do Senhor, que é imutável, que não se altera porque as situações se alteraram, que não se altera porque as situações chegaram até nós de uma forma que nós não gostaríamos de lidar. A palavra do Senhor nos orienta a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Constância, perseverança é a marca daqueles que vivem através do Espírito, porque somente a perseverança na palavra do Senhor nos permite viver uma vida equilibrada. E a gente precisa prestar atenção, a gente é mais sensível àquilo que as pessoas fazem com a gente do que aquilo que a gente faz com os outros. A gente se dói mais pelo aquilo que as pessoas fazem do que se presta atenção com aquilo que a gente tem feito com os outros. Gente, a gente não vai ter vontade de abençoar. A gente não vai ter vontade de orar. Mas você não foi chamada para viver de acordo com a sua vontade. Você foi chamada para viver uma vida de disciplina e se autocontrolar. Não viver a partir das suas vontades, a partir das suas perspectivas, a partir dos seus interesses, a partir dos seus desejos, mas a partir daquilo que o céu deseja que você responda, a partir daquilo que o céu espera que você se posicione. Você precisa entender que Deus não te deu um espírito de controle sobre a vida dos outros, mas controle sobre si mesmo. É a partir do controle sobre nós mesmas que nós teremos uma vida equilibrada. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz: pois o espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A gente tem agido de uma forma desequilibrada. A gente tem exercido amor sobre nós mesmos, quando na verdade o Espírito do Senhor nos faz amar o outro. A gente tem exercido poder sobre as situações, sobre as pessoas, a gente tem manipulado as pessoas, quando na verdade o poder é para que a gente vença o pecado em nós mesmas, para que a gente vença as nossas emoções. E o equilíbrio é para ser usado com nós mesmos, para controlar as nossas emoções, para dominar nós mesmas e não trazer domínio sobre o outro. A gente tem invertido a ordem
E a gente tem invertido a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. E por isso a gente tem vivido uma vida fracassada. Porque ainda que a gente pense que está vivendo algo sobrenatural no Senhor, se está nos faltando equilíbrio, nós estamos vivendo pela metade. Nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem servido ao Deus da Bíblia ou ao Deus dos seus sentimentos? Será que você tem alimentado uma vida pautada na palavra do Senhor, independente daquilo que você sinta, independente das suas percepções, independente daquilo que você tenha vontade de reagir? Ou será que você tem vivido a partir daquilo que você quer, daquilo que os seus impulsos gritam? Mulheres, vocês não foram criadas para viver por meio de impulsos. Vocês não foram chamadas para viverem uma vida de desequilíbrio, mas uma vida que se move pelo Espírito. Uma vida que domina a si mesmo, antes de querer dominar qualquer outra coisa. Uma mulher que não se domina, não tem como dominar a sua casa, não tem como governar os lugares que o Senhor te colocou para governar. A gente vive refém de nós mesmas, refém dos nossos corações caídos, refém dos nossos desejos pecaminosos, e não tem como caminharmos em direção ao Senhor se ainda estamos sendo escravos daquilo que não pertence ao Senhor. O chamado do Senhor é para que você se renda a Ele, para que você coloque as suas emoções, as suas reações, os seus temperamentos, a sua personalidade diante do Senhor, e que você curve tudo isso aos pés da cruz do Senhor. E que você continue entendendo que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Que você não foi criada para viver segundo o seu coração, mas segundo o coração do Senhor. Que você não foi chamada mais para viver a partir da sua própria perspectiva, porque já não é mais você quem vive, é Cristo quem vive através de você. Permita que Cristo flua através das suas emoções. E você só vai conseguir isso a partir do momento que você decidir dominá-la. Você não é governada por aquilo que você sente. Você é governada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua semana.